E basicamente vamos conversar aqui agora sobre um tema que foi objeto do meu estudo do doutorado, que eu defendi recentemente na Universidade Federal do Paraná, mas ele não é tão abstrato e tão teórico como pode parecer, porque as minhas angústias vieram da advocacia. Eu já advogo aí há 26 anos, meu destelhamento capilar confessa já a minha idade, é verdade esse bilhete, sim, todo esse tempo. E na advocacia de família contenciosa, passei a perceber algumas peculiaridades, alguma dificuldade recorrente, principalmente em algumas situações de homologações de acordos. Todos aqui vocês já tiveram, quem sabe, algo parecido. A gente consegue celebrar um acordo com muita luta e muito custo, né? Nós advogados, para celebrar um acordo, às vezes são várias reuniões, negociações, né? Muitas vezes com sangue, suor e lágrimas celebramos alguns acordos, e no momento da homologação desse acordo, muitas vezes você tem uma recusa do judiciário, não, assim eu não homologo, altera a cláusula X, Y ou Z. E aqui, para ficarmos só num ponto que nos interessa, nesse momento, vamos tratar que mesmo em questões patrimoniais, às vezes uma recusa na homologação do acordo. Não vamos pegar, vamos tirar questões de crianças e adolescentes no momento. Mesmo assim, às vezes é uma dificuldade. O juiz entende assim, não, eu não homologo, eu sou, de certo modo, titular aqui dessa deliberação e não homologo dessa forma, altere 3, 4 cláusulas. E há essa cultura aqui, então, que o juiz tem a palavra final sobre composições, mesmo em questões patrimoniais, simplesmente por estar envolvendo direitos familiares e sucessórios. Nós sabemos que tem algumas peculiaridades nos direitos familiares e sucessórios, e há então essa chancela jurisdicional, como foi falado daqui a pouco, o que traz essa ideia de que o juiz é o titular da palavra final sobre isso, então. Às vezes, não o juiz, o próprio Ministério Público também, não opina favoravelmente, altera a cláusula X, Y, Z. Isso traz N dificuldades. Uma vez eu alterei um acordo, né, negociei mesmo com o advogado da outra parte, o juiz altera 3 coisas. Eu alterei uma, falei outras 2 não dava. Era inviável. O juiz falou, não, assim eu não homologo. Consegui numa negociação lá alterar a segunda e falei, essa última aqui é inegociável. Não tem jeito, tem que homologar assim, não vejo nenhum problema. O juiz falou assim, não vou homologar. Eu falei, então, essa cláusula a gente não consegue ceder. Pode marcar audiência, instruir, vamos tocar o processo como de estilo. O que o juiz fez? Daí homologou. Então, tá bom, então homologo. Então, quer dizer, não parece existir aqui uma dificuldade, assim, um óbice, um obstáculo insuperável, tanto que, em alguns momentos, eles superam. Ao lado dessa dificuldade de homologações, também as próprias partes têm uma certa recusa, uma dificuldade em querer participar da construção desses acordos ou do encontro da solução para problemas no qual elas mesmas estão inseridas. Então, há aqui uma cultura consagrada de que um juiz vai resolver esse litígio familiar ou sucessório. Terá um julgador que deliberará essas questões, logo eu posso esperar a decisão do juiz. Eu vou cumprir o que o juiz disser. Eu não preciso necessariamente, no momento inicial do impasse, do litígio, participar ativamente da construção desse acordo, dessa solução. Então, isso é muito comum, as partes, não, doutor, eu vou cumprir o que o juiz disser. Uma vez tem um cliente que me procurou aqui, Aguirre, até falando assim, tive uma condenação de alimentos de R$10 mil para ex-cônjuge, absurdo, doutora, não sei o quê, indignado. Eu falei, tá bom, vamos te defender e tal. Qual que é o valor que você entende correto? Não, é muito alto, esse valor é altíssimo, tem que ser muito menor que isso. Eu falei, não, tudo bem, qual o valor? Não saberia dizer, eu quero o juiz que disser, o que o juiz disser eu vou pagar, mas eu quero que o senhor recorra para o tribunal, a última palavra do juiz eu vou cumprir. Mas quanto você está ganhando? Qual a tua renda para ter uma ideia? Não, depois da pandemia ficou difícil, minha empresa é difícil, o que o juiz disser eu vou cumprir. Ou seja, ele tem a ideia que um juiz vai, né, deliberar isso. Então, há uma cultura de que essas questões ficam para o Poder Judiciário, uma cultura de que, efetivamente, nós temos, de certo modo, a palavra final com o Judiciário, com o Ministério Público, com o Estado, em última palavra, como foi falado aqui um pouco no painel ontem, e as partes não precisam, efetivamente, participar. Isso me provocou a estudar, e eu fui, efetivamente, entender qual a origem disso. E na minha pesquisa, que eu fiz nesses anos do doutorado, concluí que muito se deve a essa noção de que o direito de família é indisponível. Lembram na faculdade que nós aprendemos isso? Então, e os mais velhos aqui informam que até hoje isso é ensinado do mesmo jeito. Então vamos dizer assim, desde o Código Civil de 16, com tranquilidade, então há 108 anos, o direito de família é apresentado como indisponível. Ou seja, essa característica desses tipos de direito tornam ele que não é passível de disposição, nem mesmo pelo titular desse direito. Ou seja, ninguém pode interferir nesse direito, mas nem mesmo o titular desse direito pode dispor dele, que é indisponível. E isso traz
uma certa ideia de, bom, se é indisponível, eu não posso dispor, nem vou me preocupar muito com isso, traz um imobilismo das partes de todo mundo. Então essa noção foi hipertrofiada, há uma dimensão elastecida dessa indisponibilidade que foi ganhando corpo com o passar do tempo, que ela é muito maior do que está escrito na lei, vamos dizer assim, é cultural. É cultural. Se nós olhar, há poucas disposições expressas que dizem, olha, não é possível tal pactuação porque há uma restrição aqui ou acolá. É muito mais uma cultura dessa indisponibilidade que nos amarra e leva a esse imobilismo. De partes, de advogados, e nós também vamos fazer nosso meia-culpa de advogados. Se o juiz não vai homologar, se as partes muitas vezes não querem negociar, se é indisponível mesmo, por que eu vou gastar tempo e energia fazendo um acordo para dispor de algo que depois pode ser considerado indisponível? Nós advogados também não dedicamos, quem sabe, toda a maior atenção e dedicação a esse acordo. Há uma cultura de todos os atores que, de certo modo, estão amarrados, né, com essa ideia de que o direito de família é indisponível. Mas nós tivemos um momento de transição paradigmática aqui, e todos perceberam em vários painéis aqui, já que há uma transição desse, digamos assim, no campo do direito privado, desse paradigma interventivo, restritivo, que imperou até não muito tempo atrás, vamos dizer, vem lá desde o Código Civil 16, um paradigma de que o Estado intervém nas questões familiares e sucessórias e restringe direitos, como a Berenice sempre nos ensina, né? O Estado decidindo tudo para nós, o Estado impedindo isso, o Estado impedindo aquilo. Sim, é esse paradigma interventivo, restritivo, que campeia fortemente em questões familiares e sucessórias. Mas isso está mudando. Recentemente, nas últimas décadas aqui, cada vez mais vem se instaurando um outro paradigma. Um paradigma de liberdades, que respeite escolhas das pessoas, que as pessoas sejam livres para escolher o que bem entenderem nas suas questões familiares e sucessórias. Esse novo paradigma é libertário, sim, mas ele também protege quando necessário. Sim, porque nas questões familiares, só a liberdade poderia ser temerária. Então, nós temos sim proteção de vulnerabilidades, da criança e adolescente, do idoso, da mulher na perspectiva da violência de gênero, sim, há proteções especiais, perfeitamente. Mas essa proteção é pontual. Fora disso, há liberdades, há oportunidade de escolhas. E é isso que vem se instaurando. No aspecto processual também, nós tínhamos o paradigma da unicidade da jurisdição, lembram? Exclusividade da jurisdição. Todo e qualquer impasse familiar e sucessório, até não muito tempo, era só o juiz que resolvia. Há pouco tempo estamos começando a poder acessar os cartórios e até mesmo outras soluções não jurisdicionais. Essa mudança, então, está implantando o que é a cultura da escolha, que fala o professor italiano Stefano Rodotà. E o professor Rodotà é muito claro, ele diz que é interessante, a gente tem que permitir escolhas das pessoas. Ainda que o Estado queira proteger vulnerabilidades, não é por isso que eu vou impedir as pessoas que eu quero proteger de fazer as suas escolhas. No campo das relações familiares, diz o professor Rodotà, o Estado tem que proteger cercando muros em um certo perímetro, para que a pessoa seja livre nas suas escolhas. Mas dentro desse muro, eu tenho que ter várias possibilidades, e a pessoa vai escolher sozinho o que ela quiser. Nós temos que respeitar a república da escolha, como ele fala. E mais, ele fala no direito de família, a intervenção estatal do direito tem que ser mais ou menos como um mar e uma ilha. Já que estamos em Búzios, até vai harmonizar aqui. Ele fala, é um mar no contato com uma ilha. O mar encosta a ilha, lambe ela, mas ele volta e deixa a ilha tranquila para reinar a sua beleza e aqui, no caso, as suas escolhas. E é isso que nós temos que compreender. A proteção estatal, ela tem que fazer isso, tem que permitir que as pessoas tenham um período de escolhas, mas não para proteger a pessoa, eu vou impedir que ela faça escolhas. Não faz sentido no momento contemporâneo. É mais ou menos que eu vou proteger uma pessoa e vou sufocá-la no intuito de protegê-la. Isso não é mais justificável no cenário atual. Então, nessa mudança que eu defendo aqui, que o direito de família hoje não é mais indisponível, como nós aprendemos na faculdade, como ainda está em quase toda a doutrina e jurisprudência. A partir da minha tese, eu defendo, desse estudo que eu fiz, que o direito de família hoje já é prima facie disponível. Sim, nós temos diversas opções de escolha. Alterou o quadro de 108 anos atrás. Fazia sentido falar que o direito de família era indisponível lá no Código Civil 16 e grande parte do século XX. Lembra, Rodrigo? O casamento era insolúvel. Então, a pessoa não podia nem divorciar. Olha como não tinha disponibilidade nenhuma. Não podia se mudar o regime de bens, nem pensar. Escolher um regime até o fim. Lá no Código Civil 16, grande parte do século XX,
O nome era imutável. O nome era exemplo clássico de direito indisponível, é o nome. Durante grande parte do século XX, a filiação também, o parentesco era indisponível. Lembra que aprendemos na faculdade? O parentesco é o exemplo de direito indisponível. Entre outras questões, havia poucas oportunidades de escolha naquele cenário do Código Civil 16 e grande parte do século XX. Aí fazia sentido até falar que o direito de família era indisponível. Mas isso mudou. Nesse breve século XX, tudo alterou. Nós temos o divórcio express hoje. Eu posso casar num dia, se a lua de mel for ruim, posso divorciar no dia seguinte já. Eu posso mudar o regime de bens. Eu posso mudar o nome com tranquilidade. Aliás, posso mudar o nome e o gênero, sem necessidade de justificativa, extrajudicialmente. Eu posso reconhecer uma filiação socioafetiva ou não, até mesmo extrajudicialmente. Eu posso escolher entre união estável, casamento, ou até mesmo ficar solteiro. Há diversas escolhas. Não faz sentido eu dizer que o direito é indisponível igual era no começo do século passado, com tanta disponibilidade, tanta escolha que nós estamos fazendo hoje. Por isso que eu digo que o direito de família hoje é prima facie disponível. Ah, Caldeirão, mas o que é isso aí? Isso não é só uma divagação teórica? Não, porque isso vai trazer consequências práticas. Por exemplo, sendo ele disponível, prima facie, quando não tem proibição expressa, eu posso dispor, facilita muito para a transação, para os acordos que nós fazemos. E essa é a compreensão de que os acordos bem elaborados, os acordos que não firam vedações expressas da legislação, podem sim ser homologados e podem sim ser celebrados. Aqui nós vamos ter maior liberdade e autonomia para esses acordos. Eu faço referência ao painel de ontem, o belo painel que o pessoal aqui ontem debateu, discutindo quais são os espaços de possibilidade desses acordos, alguns favoráveis, outros não tão favoráveis, e justamente representa essa transição paradigmática. Transição paradigmática significa o seguinte: nós temos os dois paradigmas ainda vigendo. Não acabou ainda o paradigma anterior. Ele está diminuindo e está crescendo o novo. Só que ainda convivemos com as duas esferas. Por isso que algumas pessoas defendem que os acordos são restritos, não pode, o Estado tem que proteger, e por isso as pessoas não podem celebrar acordos, e outros aqui palestrantes falaram, não, o Estado não pode intervir assim e deve permitir mais acordos. É essa transição que nós estamos vivendo. E aqui nós temos maior responsabilidade das partes a partir desses acordos. Aqui nós vamos chegar em maiores contratos familiares e sucessórios, como nós vimos ontem, negócios jurídicos processuais também, como o CPC permite, e isso vai desaguar em outros métodos de prevenção e solução de conflitos com escolhas das partes, num novo cenário. E também, isso pode desaguar até mesmo na arbitragem. Sim, a arbitragem, que é uma solução para direitos patrimoniais disponíveis, que a lei da arbitragem traz esses requisitos. Se eu entendo que todo direito de família é indisponível, eu não posso mandar nenhum conflito familiar para a arbitragem, porque todo é indisponível. Mas, se eu entendo que o direito de família é prima facie disponível, e em cada esfera do conflito eu vou analisar se há disponibilidade ou há uma vedação expressa, pode ser que parte desse conflito eu possa ser considerado disponível e patrimonial, e eu remeto para a arbitragem. Foi aprovado o enunciado em 2021, permitindo já a cláusula compromissória, que prevê esse compromisso de submissão à arbitragem em pactos antinupciais e contratos de união estável. Isso foi aprovado nas jornadas do Conselho da Justiça Federal. E você deve perguntar, Caldeirão, mas o que eu poderia fazer para arbitrar? O que seria passível de submeter à arbitragem? Por exemplo, partilha de bens. Vocês acham que dá ou não dá para submeter à arbitragem? O que parece? Parece que sim, é um direito disponível, patrimonial. Por que a gente não tem essa utilização mais frequente disso? Claramente. E, aliás, o que mais demora nesse processo, quando os clientes têm um certo patrimônio e uma animosidade grande, não é a partilha? Em inventários e até mesmo em divórcio. A partilha, porque não podemos submeter ela para arbitragem. Avaliação de empresa. Quanto tempo leva a avaliar uma empresa? E qual é o custo disso? A gente leva anos para discutir no STJ qual critério de avaliação nós vamos usar, qual critério contábil. Depois, para avaliar, mais anos ainda. Pode ser submetido à arbitragem. O aluguel ou a indenização por uso exclusivo do bem comum, parece que sim, parece que também seria possível. A questão patrimonial é uma reparação. E os alimentos compensatórios, que o Sr. Rolf tanto nos ensina, no aspecto de uma indenização, uma contrapartida pelo uso exclusivo do acervo por só uma das partes. Também uma questão patrimonial, claramente disponível. Haveres empresariais, prolabore, distribuição de lucros, como que isso é dividido ou não? Parece sim haver aqui disponibilidade e patrimonialidade.
E demais questões empresariais e societárias. Diversas empresas e contratos sociais já vêm trazendo a previsão de uma cláusula ou de arbitragem para esses litígios, ou até mesmo de uma cláusula de mediação e arbitragem. Uma mediação prévia e depois arbitragem para que esses conflitos societários não venham a desaguar no judiciário, que pode demorar e nem sempre é interessante. E mais, aqui eu já faço uma observação rápida. Essa transação, esses contratos, essa arbitragem não pode ser pior para as mulheres, etc. Como foi falado aqui ontem. Eu pergunto, mas será? Será que o quadro de proteção das mulheres, obrigando a ficar num litígio judicial junto ao Poder Judiciário, está protegendo mesmo? Se a maioria dos proprietários ainda são os homens e titulares de empresas de patrimônio são os homens, eu submeter esse litígio a um processo que leva 10, 15, 20 anos, favorece quem? Parece que as mulheres são desfavorecidas com essa demora e acabam tendo que fazer algum acordo qualquer, porque não aguentam mais esperar. Quem advoga aqui sabe que essa é a realidade. E será que se eu submeter a arbitragem, que é mais rápida, não vai ser mais favorável para quem está fora do exercício da gestão do patrimônio? Será que a arbitragem não posso indicar mais mulheres do que o judiciário, que ainda a maioria hoje é formado por homens, em segunda instância principalmente? Então eu acho interessante até mesmo nessa perspectiva de gênero, sim. E aqui eu acho que devemos passar a pensar nisso, certo? Eu trago uma decisão do STJ, não vou alongar muito, porque meu tempo está encerrando, que o STJ entendeu possível, sim, a arbitragem numa partilha de bens. No caso de Goiás, que foi feita a arbitragem, as partes fizeram compromisso, fizeram a arbitragem, fizeram a partilha, e depois foram questionar, uma das partes tentou questionar e anular isso, que não poderia, que haveria nulidades, não poderia ser feita a arbitragem em questão patrimonial, e o STJ entendeu que é possível sim, que a partilha seria de direito disponível, as questões das crianças e adolescentes foram resolvidas num outro processo judicial, então não teria nenhuma invalidade e manteve a possibilidade de arbitragem na partilha. Várias decisões estão caminhando nesse sentido, outros países também estão começando a trazer essa discussão mais a fundo, os países de civil law têm um pouco do cenário parecido com o nosso, mas passa a ganhar corpo essa ideia a favor da arbitragem em algumas questões familiares e sucessórias. Partindo para a parte final da minha fala, eu acho que a gente compreender o direito de família como prima facie disponível, entender esse novo momento que nós estamos vendo aqui, a gente vai compreender um pouco que aquela ideia e aqui vamos falar em série, lembra da série Bridgerton, quem assistiu? Já falei aqui para vocês uma vez, ela é ótima, ela mostra como que o direito era totalmente, às vezes, afastado das pessoas, a mulher nem participava do seu contrato nupcial, etc., era totalmente indisponível para as partes. E hoje em dia pode ser cada vez mais disponível e criando um cenário interessante. Eu entendo que hoje o advogado familiarista ele pode ser muito mais um designer de prevenção e solução de conflitos do que só um advogado que maneja ações judiciais. Muitos de nós já somos isso, às vezes não percebemos. Então, um advogado, hoje, ele ganha bastante, às vezes, eficiência se ele trabalhar com essa perspectiva de design de solução de conflitos. Exemplo disso é o boom do planejamento sucessório, né? Primeiro que você abre hoje as tuas redes sociais, você abre aí, você tem um advogado dançando lá, faça planejamento sucessório aqui, faça planejamento sucessório comigo. É surpreendente, né? Como isso que virou uma moda, né? Mas, enfim, tirando esse aspecto, e antes que vocês falem, eu até trabalho com o tema até em redes sociais, mas não danço ainda, pelo menos lá não, né? Mas enfim, não tem problema nenhum de divulgar nas redes sociais, né? Mas esse excesso não deixa de ser curioso. E contratos familiares também, que foi um tema da palestra ontem, é outro representativo dessa mudança e dessa possibilidade. E mais, nos tratamentos dos conflitos familiares e sucessórios, eu entendo que hoje podemos trabalhar com essa questão plural. O mesmo conflito, se ele for grande, patrimônio relevante, pode trabalhar com transação, negociação direta, mediação extrajudicial, alguma ação judicial para a questão necessária, como de crianças e adolescentes, e, por que não, arbitragem numa situação específica, como avaliar a empresa ou, efetivamente, fazer a partilha de bens. Eu acho que essa é uma tendência que vai chegar, e aí sim nós vamos estar mergulhados num verdadeiro e efetivo sistema multiportas. E uma ideia de encruzilhada, não. Que hoje é assim, ou faz acordo, ou ação judicial, e ela vai até o fim. Ou vai para mediação, ou para ação judicial, vai até o fim. Não necessariamente. Pode fazer acordo em um pedaço, ação judicial em outro pedaço, mediação em outro pedaço, arbitragem em outro pedaço. No mesmo conflito, com o mesmo advogado, com esse open mind que eu estou sugerindo. Uma ideia de vasos comunicantes. Então, pessoal, partindo para encerrar minha fala aqui já, eu agora peço licença para fazer o meu merchan, minha propaganda dos meus livros, que eu estou aqui, felizmente, lançando. Então, no livro da primeira edição, Transação e Arbitragem dos Conflitos Familiares, que eu defendo essas ideias, defendo quais pontos podem ser submetidos mais para transação, quais para arbitragem.
está pela Editora Forense. Estou felizmente submetendo essa ideia para todo mundo e é o lançamento do momento. E também aproveito e divulgo o lançamento da minha terceira edição do Princípio da Afetividade no Direito de Família. Também é conhecido de algumas pessoas já, e essa edição eu aumentei uma parte nova, com vários capítulos, demonstrando algumas projeções da afetividade em questões sucessórias, filiação pós-mortem, que está surgindo muito, abandono afetivo, multiparentalidade, etc. Tem também grandes atualizações e novidades nessa obra que saiu agora recentemente também, a terceira edição. Tá bom? Aqui, tem que ouvir os livros, quem quiser. Aqui eu também divulgo um podcast que eu fiz sobre arbitragem no direito de família, no podcast do IBDFan, que está aqui nesse QR Code, deve dar certo, ou também na própria YouTube do IBDFan, tem um podcast que é muito bom, tem vários episódios, recomendo, e eu fiz um sobre arbitragem. Tem um com o Rodrigo também sobre afetividade, mas efetivamente esse de arbitragem aqui é o que teria a ver com a minha fala hoje. E já anunciando desde logo que eu sou vice-presidente da Comissão de Arbitragem, que o professor Carrali, que é presidente da Comissão de Arbitragem do IBDFan, nós estamos fomentando o tema a partir de agora também. Devemos fazer até uma competição de arbitragem, lançando para o ano que vem. Então, fica aqui para os professores, acadêmicos, estudantes, também essa ideia que nós pretendemos lançar uma competição de arbitragem em temas de família e sucessões, para mostrar como isso pode ser interessante na prática. E no Congresso Nacional devemos divulgar o resultado para vocês, e no começo do ano, no site do IBDFan, teremos maiores detalhes também. Certo, pessoal? Aqui, partindo para deixar os meus dados de contato, tem meu e-mail, tem o Instagram, onde eu posto sobre esses temas, e onde, efetivamente, a gente consegue conversar também. Eu vou ler um poema aqui do Paulo Leminski. E, aliás, para quem está desanimado com a chuva, Paulo Leminski é um poeta curitibano, eu recomendo, muito interessante. Ele dizia assim: Curitiba não tem mar, mas tem bar. Então, apesar de hoje a gente não ter mar, hoje que está nublado, chovendo, saibam que sempre tem uma opção para a gente se divertir, e é possível que isso ainda aconteça. Desejo a todos vocês um ótimo final de evento, e vou ler rapidamente um poema interessante do curitibano Paulo Leminski. Escrevia no espaço, hoje grafo no tempo, na pele, na palma, na pétala, luz do momento. Sou na dúvida que separa o silêncio de quem grita do escândalo que cala, no tempo, distância, praça, que a pausa, asa, leva para ir do precalço ao espasmo. Eis a vez, eis o Deus, eis a fala. Eis que a luz se acendeu na casa e não cabe mais na sala. Muito obrigado, pessoal.